Empresários, empreendedores, quero saber como é que vai o negócio de vocês, como vai a empresa de vocês. Olha a provocação, tá? Ela está no vermelho, no verde ou no azul. Como vocês poderiam classificar como está o negócio de vocês agora? Pessoal, começo sempre com essa provocação, as palestras, os encontros, os workshops, e estou criando esse material, esse vídeo, devido a uma demanda que existiu, a solicitação de pedidos, basicamente. Então, esse material faz parte do material institucional da RGB Consultoria. Tá bom? Aqui durante nosso encontro, eu vou falar aqui, pontuar com vocês juntos a dor do empresário, os principais problemas que o empresário enfrenta. Depois vou adentrar um pouco mais no conceito da RGB. Logo em seguida, o relacionamento com clientes e comunicação e posicionamento. Depois vou revelar para vocês algo muito importante, um segredo. Depois desse segredo, nós vamos continuar mais um pouco. Primeiro, eu falei para vocês sobre o conceito RGB, e na sequência eu vou falar sobre a metodologia RGB, metodologia aplicada aos negócios. E seguindo, vamos ver o ponto de equilíbrio das empresas. Eu abro espaço na sequência para cases e histórias, isso durante os workshops, as palestras, os encontros. Aqui no online vamos fazer um pouco diferente nessa gravação e termino falando sobre metas. Então, dando início aqui ao nosso muito tempo atrás, em uma cidade muito distante. Faço essa paródia aí, indicando que nós vamos falar eventualmente de empresas, e essas empresas não vão ser identificadas aqui. Acontece aí no ramo da administração, como em todos os outros ramos, que nós temos algo chamado compliance, e, na verdade, trata-se de um sigilo. Então, eventualmente eu vou falar de empresas, por exemplo, empresário faturando alto e quebrado, e não vou citar nomes de empresas, não vou detalhar, justamente para não identificar a empresa em questão. Vocês devem estar pensando já, empresário faturando alto e quebrado. Ele deve estar tirando dinheiro da empresa, deve estar efetuando gastos pessoais acima do que deveria, está retirando o prolabore alto ou qualquer coisa do tipo. Então eu vou pedir para vocês não terem os pré-julgamentos, porque esses que eu citei são apenas alguns ou um exemplo do que pode acontecer. Às vezes o empresário está fazendo corretamente a retirada de prolabore dele e os problemas podem estar em outros lugares, e é isso que nós identificamos. Outro exemplo, empresa cheia e sem lucro. De repente a loja está cheia e não está lucrando. Isso aí acontece bastante também nesse ramo, né, no que acontece nas análises que fizemos. Empreendedor sem salário, agora temos vários vieses quanto isso, mas pode ser um empreendedor sem salário, de realmente não estar retirando o salário, ou ele está retirando todo o salário, os gastos dele, e não estão sendo registrados dentro da empresa. Tem esses dois casos e muito mais casos. Agora sim, ali, ó, retirada, pessoal destruindo a empresa, destruindo o caixa. E esse é outro exemplo clássico do que a gente encontra por aí no ramo da administração, no ramo das análises das empresas e das consultorias. Com vocês, fazendo uma provocação, e agora eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Rafael Godoy Brown, da RGB Consultoria. Eu sou administrador e consultor. Tenho MBA em Gestão Empresarial e Inovação, pós-graduação em Administração Pública, pós-graduação em Gestão de Projetos, capacitação em Gestão Pública e Marketing.
Tenho equipes e parceiros qualificados para apoio e apoiar o empreendedor, apoio a vocês que nos acessarem. Também, meus amigos, empresário e empreendedor. Eu sempre estou nessa busca constante de inovação nos processos e na entrega de resultados. Por isso, vocês vão ter a qualidade de entrega caso entrem em contato com a RGB Consultoria. Outro fator importante ali, sempre legal e habilitado para o exercício da profissão. Entendo que todos os profissionais devem estar sempre habilitados, não só no ramo da administração, em todos os outros ramos, e estar em sintonia com os órgãos reguladores. Meus amigos, o que eu vejo nessa minha jornada? Encontro empresários cansados, já saturados do seu dia a dia. Vejo também bastante falta de gestão e falta de números. Ainda esses empresários eventualmente estão fazendo muito esforço e não vendo a cor do dinheiro. Muito esforço, pouco lucro. Então é isso que eu costumo ver no nosso dia a dia, que são os empresários cansados, problema de gestão, números, muito esforço, pouco lucro. Então, o objetivo que eu tenho aqui com vocês hoje não é reinventar a roda, não é ensinar uma fórmula mágica. O Rafael me ensinou e esse encontro aqui conosco hoje com a RGB Consultoria resolveu todos os meus problemas da minha empresa. Às vezes, não vou resolver em 1 hora aqui de encontro, ou 2 ou 3, dependendo do formato da nossa entrega, não vou conseguir resolver um problema já que vem se enraizando há bastante tempo. Só que o que eu quero hoje aqui com vocês, sim, é provocar uma mudança de visão. Mudança de visão e pontinhos. O que são esses pontinhos, Rafael? Nós temos os conhecimentos e as habilidades que já temos aqui, já desenvolvemos no decorrer do tempo, um pouco mais de conhecimento que vamos ter durante o nosso encontro aqui, e temos que ter as ações, as atitudes. Sem as ações, as atitudes para ter uma mudança, nós não vamos mudar. Então começamos aqui com a grande dor do empresário, que eu me deparo ao menos. O que é? Rafael, tenho problema de tempo, tenho problema de dinheiro, tenho problema de tempo e dinheiro. O que mais vemos aí ao decorrer durante essa jornada, nessa estrada aí, é problema de tempo e dinheiro. Geralmente está relacionado ao problema de dinheiro, problema financeiro, das finanças. E vamos falar a respeito dos 4 perfis mais comuns de empresários que encontramos a respeito de investimento no seu próprio negócio. E o investimento, pessoal, pode ser o financeiro do próprio caixa, o financeiro do investimento lá atrás, quando foi abrir o negócio, o investimento até do próprio tempo. Quem são esses 4 empresários? Temos o empresário que não investe. Esse empresário que não investe, ele vive apagando incêndio. Vamos vislumbrar várias situações aí que causam esse incêndio e quais são esses incêndios. Não vou adentrar muito aqui, que esse é o nosso encontro gravado. Durante os nossos encontros pessoais, a gente costuma explorar bastante cada um desses empresários, fazer até alguns comentários, eventualmente até os empresários sinalizam, eu sou desse tipo, ou eu sou daquele tipo. Temos um empresário que investe errado, ou seja, até eventualmente aquele primeiro empresário ele se mistura um pouquinho com o segundo tipo de empresário. O que investe errado, ele pode comprar sem estratégia ou não compra. Esses são alguns exemplos do que pode ser feito com um investimento errado. Também até a respeito de maquinários, de investimento em treinamento, investimento em matéria-prima, insumos. Então, existem um leque gigante de opções que surgem a partir desse investe errado que eu citei.
O terceiro tipo de empresário é o que mistura a empresa e a vida pessoal. E agora, ali no nosso início do encontro, a gente comentou a respeito disso. Esse é o empresário que mata o caixa. O empreendedor que está misturando a empresa junto com a vida pessoal dele acaba matando o caixa, e isso aí é um dos maiores problemas que acontece. É o que mais a gente vê acontecendo durante as consultorias. E o último tipo de empresário quanto a investimento, o posicionamento dele é quando ele tem algum problema, culpa a todo mundo, cliente, governo, concorrente, familiares, amigos, culpa os funcionários, os colaboradores, mas ele não olha, coloquei entre aspas ali, não olha os próprios números, não vê o que ele está causando ao caixa dessa empresa ou até com as atitudes dele. Então, resumindo aqui, o empresário que não investe, o empresário que investe errado, que mistura a empresa com a vida pessoal dele, o que culpa o cliente, governo, concorrente, aquele que culpa todos. Rafael, são só 4 perfis de empresários que existem? Não. Olha ali embaixo os 4 perfis mais comuns de empresários. Então, são os que mais a gente se depara no dia a dia, são os perfis mais comuns. Existem autores que defendem que existem só 2 tipos de empresários, existem autores que defendem que existem 4, ou 3, ou 5, ou 10 tipos de empresários, e quando a gente para refletir, a gente consegue abrir um leque de opções ali, abrir um monte de tipos de empresários, e muitas vezes uns vão ser parecidos com os outros. Vamos para a próxima tela aqui. Começamos ali com os empresários que eu já citei, deixei destacado em amarelo, e a gente pode incluir aqui empresário que não conhece os seus números, que aí é parecido já com um dos 4 que eu citei ali, empresário que acha que faturamento é lucro, e se ele está misturando caixa e achar que faturamento é lucro é um erro básico. Caso vocês estejam cometendo esse erro aí, não se ofendam por eu chamar de erro básico, porque é um erro bastante comum, inclusive. E é necessário atacar esse erro antes que ele vire uma bola de neve. Temos o empresário centralizador, aquele que diz só eu resolvo, e aí fica tudo na mão dele. O próximo é muito parecido, que é o empresário que não delega, ou seja, ele é centralizador, ele não vai delegar para outras pessoas, para os seus funcionários, seus colaboradores, as suas atividades, e aí com isso impede ele de crescer. Às vezes não tem nem problema dentro da sua empresa de caixa ou até de gestão, ele entende que não é um problema, mas caso ele rompesse essa barreira, ele conseguiria se desenvolver mais e expandir o seu negócio. Temos o empresário emocional nas decisões, temos o empresário que vive apagando incêndios, que é o que eu comentei ali, que ele acaba misturando CPF com o CNPJ dele, ou que não investe em nada. Temos empresário que não faz um planejamento, e planejamento é algo muito importante. As empresas têm que reservar um espaço para fazer e formalizar a sua estratégia. Sem direção, qualquer caminho serve. Temos o empresário que só copia a sua concorrência, que não possui identidade dentro da sua empresa. Temos aquele empresário que só vende barato para girar, ele quer girar o estoque. E às vezes essa é uma estratégia, esse é um tipo de estratégia dentro de uma empresa. Se ele estiver fazendo isso de forma consciente, é válido, que de repente é esse o objetivo do funcionário, mas tem empresário que só faz girar, vende barato e às vezes vende até no prejuízo e não entende a ação que ele está executando dentro da empresa. Temos um empresário que não valoriza a equipe, e agora os colaboradores são algo muito importante dentro da empresa.
Temos o empresário que não acompanha o fluxo de caixa. O fluxo de caixa também é a parte financeira, é, segundo alguns autores, o coração do negócio. Vocês vão ver como é que é a RGB Consultoria mais à frente ali, quando eu estiver falando sobre a metodologia, como é que a RGB Consultoria se porta em relação ao fluxo de caixa. Temos o empresário que acredita que o marketing é um gasto e o marketing pessoal. Vamos abrir um parêntese aqui. O marketing é algo muito importante na empresa. É a voz do negócio. Mas não é aqui que a gente vai falar a respeito do marketing. O empresário que não acompanha o mercado e as tendências. Temos o empresário acomodado, aquele que diz: ah, sempre foi assim, Rafael, vou continuar fazendo. Não tem como mudar, sempre foi assim. Temos o empresário que cresce sem estrutura, ou seja, ele está desenvolvendo a empresa, ele está crescendo, mas está sem estrutura. E a gente sabe, igual uma fundação de uma casa, se ela não tem estrutura, em algum momento pode acontecer de desabar. Olha ali, esses são todos empresários, né? O empresário que trabalha muito, mas estrategicamente pouco. A primeira parte que eu falei que são todos os empresários, né? Todos os empresários eles trabalham muito. Se for de forma estratégica, então ele vai estar tendo resultado. Mas se estiver trabalhando pouco de forma estratégica, que foi o que eu falei um pouquinho antes, ainda nesse slide para vocês, que a parte estratégica é muito importante, tem que dedicar um tempo para isso, então pode gerar problemas para a empresa. Ah, Rafael, eu tinha me falado lá no início que temos só dois tipos de empresários. Quais são? Eu falei que tem um autor que defende os dois tipos de empresários, então são os empresários operacional e estrategista. Vamos tirar as nossas conclusões a respeito desses dois tipos, que dentro deles a gente pode englobar e fazendo uma conexão de cada um dos que a gente apresentou no slide anterior, e esse é operacional, esse estrategista, esse operacional, esse estrategista. Então não podemos dizer o que é bom ou ruim. Se o empresário ele é excelente no que faz, claro que ele vai ter bons resultados. Às vezes, mesmo sendo excelente no seu campo de trabalho, ele vai ter excelentes resultados, porém pode às vezes ficar estagnado na outra parte que é importante, que falta a ele. Então é importante delegar numa situação dessas, ou achar um parceiro, certo? Então nenhum empresário, assim como nenhuma pessoa, é perfeita. O problema é quando os erros viram a cultura da empresa. O que eu quero dizer com isso, que no nosso dia a dia, todo o nosso dia a dia, nossos encontros, as consultorias, nós encontramos empresários que têm problemas, ou encontramos empresários de sucesso, mas também têm problemas. Em todos os lugares a gente encontra problema. O problema é quando eles são maiores do que nós, ou quando viram a cultura da empresa. Avançando aqui, ainda sobre os principais, agora sobre os principais problemas da empresa, o que é o X da questão? Na maioria das vezes. Então, Rafael, qual que é o problema principal? Qual que é o maior problema? O que existe de reivindicação dos empreendedores? É dinheiro. Olha ali o cifrão. Então, geralmente, quando somos acessados, é a questão financeira, a questão de dinheiro. E aí, com isso, as duas maiores causas, tá, pessoal? São precificação e capital de giro. E esses são os dois maiores motivos que levam os empresários a fechar as portas, a falir. Agora vocês viram uma lupinha ali, tem um monte de motivos ali só na nossa tela. E nós poderíamos enumerar muitos outros motivos. Tem dezenas, centenas, talvez milhares de motivos
para causar essa questão financeira, ou às vezes o empresário pensa que a questão financeira está prejudicando ele, mas não é ali o X da questão. Mas o que nós costumamos ver, e geralmente o que vem a nós é: tenho questão financeira para resolver, tenho questão de dinheiro, está faltando dinheiro. E aí geralmente está dentro da precificação e dentro da falta de capital de giro do empreendedor. E aí eu digo para vocês, boa parte pode ser resolvida se for medida. Quem mede consegue melhorar. Temos técnicas para isso, OKRs, OKRs, cada um chama de um jeito, os KPIs, os relatórios, reuniões semanais, quinzenais, mensais. Temos várias soluções, não vamos abordar agora, mas as empresas raramente vão quebrar de uma vez só. Normalmente acontece aos poucos, com os hábitos errados repetidos. É aí que o empresário que vai procurar se aperfeiçoar, vai buscar uma consultoria ou um treinamento, ou melhorar tanto a ele quanto toda a equipe dele, consegue se diferenciar. Porque assim como o nosso corpo geralmente ele dá sinais, a empresa também começa a dar sinais. Ela quebra só depois de demonstrar que o empreendedor começa a ter problema de giro no seu estoque, começa a ter problema de giro na sua produção, uma pequena indústria. Então, geralmente, nós temos os sinais e os hábitos errados repetidos é que vão quebrar a empresa. Vamos avançar um pouquinho aqui agora, nós estamos chegando no conceito do RGB, conceito do vermelho ao azul. Temos aqui RGB, Red, Green, Blue. É vermelho, verde e azul, traduzindo em português ali. Vermelho são as empresas que estão em modo de sobrevivência, são as empresas que estão pegando fogo, estão em estado de alerta vermelho. O verde é a zona perigosa da acomodação. Já vou detalhar ela mais um pouquinho, assim como as demais. E o azul é o estado de excelência, vamos chamar assim. Gestão estratégica é o que resume a empresa que consegue alcançar o estado no azul. Vamos avançar para o próximo tela e aí vamos falar um pouquinho mais detalhado quais são as características das empresas que estão no vermelho, no verde e no azul. As empresas no vermelho elas estão em modo de sobrevivência. Assim a gente identifica as empresas. Nós temos 11 campos da administração que costumamos analisar dentro das empresas e classificar elas, se elas estão no vermelho, no verde, no azul. E esse diagnóstico é feito com metodologia, claro, né, com a metodologia, e ele vai identificar em que estado a empresa de vocês estão. Essas empresas no vermelho, como eu falei, estão em modo de sobrevivência, elas têm desorganização, existe emoção nas decisões. Falei agora há pouco que precisamos tomar decisão baseada em números. O empresário trabalha muito no improviso. Existe muito retrabalho na empresa. Vocês já viram retrabalho nas empresas, ou até em casa, ou em alguma indústria? Isso aí é prejuízo, é dinheiro sendo jogado pelo ralo. Falta dos números, de novo, estou falando sobre os números porque negociar com clientes, com pessoas, tanto na área estratégica, ou tanto no comércio como na indústria, seja de produtos ou serviços, não existe uma ciência exata. Existem várias teorias que vão nos direcionando para ser mais assertivos. Porém, nas empresas, nós precisamos ter domínio dos nossos números. Mesmo que não lembre de cabeça, eu não consigo lembrar de cabeça meus números, Rafael. Era interessante realmente ter noção do faturamento mensal, anual, dos custos mensais,
peso da folha de pagamento, o peso dos impostos no seu negócio, na sua empresa, mas existem sistemas de gestão para isso, né? Uma planilha, anotação, seja o que for, mas o importante é ter a clareza dos números. A empresa no vermelho, continuando aqui, ela apaga muito incêndio, ela depende 100% do dono, o dono tem que estar sempre na empresa e não consegue se afastar. Existe a mistura financeira do pessoal com o negocial, com o empresarial. A empresa às vezes vende muito, sobra pouco. E aí tem aquela questão do empresário que culpa o mercado, culpa o cliente, culpa a concorrência. Avançando um pouquinho no verde, o verde é o meio. Tá? Então, o empresário que está no verde, ele pode, claro, continuar, estagnar lá na zona verde. Não estou dizendo que é uma situação ruim, porém, ele pode escolher, que a vida é feita de escolhas, então pode escolher avançar para o sinal azul de estado de excelência, ou ele pode retroceder e acabar ficando no sinal de alerta vermelho. Então essa é uma zona perigosa de acomodação. Pode acontecer do empresário retroceder. Então a empresa aparentemente ela está estável, ele paga as contas, existe um movimento na sua empresa, o faturamento é razoável, o empresário acredita que está indo bem, muitas vezes realmente está. Existe um crescimento, eventualmente sem estrutura, às vezes esse crescimento já está começando a ter uma certa base. Tem ausência de planejamento real, que seria aquela nossa parte estratégica. As decisões muitas vezes são tomadas sem indicadores, ou já existe um ou outro indicador. O lucro é pouco claro, e essa parte é importante. Nós temos uma ferramenta, caso o empresário não tenha a sua própria ferramenta, o seu próprio controle ou seu sistema de gestão, ERP, existe uma ferramenta que vai ajudar a identificar e esclarecer o lucro do empresário. E aí temos uma dependência operacional muito grande do dono ainda. Não é aquela dependência 100% do dono igual no vermelho, mas ainda existe o operacional muito necessitado de que o dono esteja junto. Agora o azul, que eu chamei de gestão estratégica, aí seria o quê? Um estado de excelência. Aqui nós temos a clareza financeira, previsibilidade, gestão baseada em dados, posicionamento, processos organizados, temos estratégia, relacionamento, lucro saudável, temos um crescimento sustentável e a empresa depende menos do dono. Meus amigos, o empresário que está no estado azul de excelência, muitas vezes ele também vê a necessidade e às vezes até mais, ele entende essa necessidade de um trabalho de auxílio externo, de uma consultoria, seja para uma validação, seja para uma auditoria, seja para auxiliar em estruturar um crescimento, de repente se tornar uma franquia. Então, retornando agora só um pouco às motivações de fazer uma consultoria, ela vai bem para todas as empresas, tanto as que estão no vermelho, no verde ou no azul, que já tem estado de excelência. Então, o problema da maioria das empresas não é a falta de esforço. Eu falei que o empresário, todos eles que eu conheci, todos, eles têm boa intenção, eles baixam a cabeça e trabalham no ditado popular, digamos assim, né? Então eles não têm o problema de não pegar a mão na massa, mas sim a falta de direção, como eu falei há pouco também. Se não há direção, qualquer caminho está certo. Continuando aqui o conceito vermelho, verde, azul, só para finalizar, no vermelho o empresário vai trabalhar muito, mas quase sempre sem direção. No verde as empresas não quebram, às vezes no vermelho, elas quebram no verde quando decidem crescer sem gestão. Às vezes, estou indo bem com uma loja aqui, ou com um estabelecimento, ou com uma pequena indústria, vamos expandir. E aí é nesse momento que o empresário, às vezes, acaba quebrando. E no azul não significa
virar uma multinacional. O Azul, às vezes nós temos empresas faturando abaixo de 50 mil por mês, ou abaixo de 100 mil reais por mês, e elas estão no estado de azul de excelência. Elas têm processos bem definidos, têm um planejamento estratégico que vai permitir um crescimento futuro, tem a parte de RH deles bem definida, o marketing bem definido também. Então, isso quer dizer que o estado do azul é o empresário assumindo o controle do seu negócio. Sem cliente não existe empresa. Meus amigos, agora nós vamos entrar na seara dos clientes. Alguns autores, alguns pensadores defendem de que o funcionário, o colaborador, ele é a parte mais importante da empresa. Tem alguns que defendem que tem parte igualitária, tanto o cliente quanto o funcionário. Eu sou um dos pensadores que defendem que não existe cliente, não tem empresa sem cliente. Então, entendo que o cliente é a parte mais importante dos nossos negócios. O relacionamento com clientes, ele tem que ter confiança, o cliente tem que perceber o valor que está sendo entregue a ele quando ele compra da sua empresa, quando ele negocia da sua empresa, quando ele recebe um serviço da sua empresa. A experiência dele tem que ser positiva. É importante para os empresários que querem estar no estado azul de excelência, que eles desenvolvam um relacionamento com esse cliente e que tenham uma comunicação bem clara com o cliente. Então, nós avançando aqui, vamos falar a respeito do próprio relacionamento em si com o cliente. Eu vou falar aqui das ferramentas nesse slide, de algumas ferramentas e formatos de atendimento, principalmente ferramentas aqui. Essa é a jornada do cliente, digamos um pouco assim. Ele tem o atendimento dele, o WhatsApp, pode ser por telefone, o contato direto também. Temos o pós-venda, percepção de valor, temos a linguagem que deve ser falada com o cliente, que deve ser clara, temos as redes sociais que nos ajudam a nos comunicarmos com os clientes e a conexão emocional. Existem estudos que defendem que o cliente compra mais no emocional do que qualquer outra motivação que possa ter necessária na vida, no dia a dia dele. Então a nossa empresa, as nossas empresas comunicam o tempo todo, mesmo quando não falam. Quando não fala, coloquei entre aspas aqui, que é quando a empresa não está comunicando de alguma forma, fazendo alguma propaganda, alguma divulgação, mas mesmo assim a empresa está comunicando, seja no atendimento do dono junto com os funcionários, com os colaboradores, seja no layout da empresa, seja no atendimento dos colaboradores com os clientes diretamente, seja na entrega do produto pela indústria direto nos revendedores ou para os distribuidores. A empresa está sempre comunicando, até especialmente na qualidade de cada uma dessas entregas. Então, nós vamos entrar em comunicação e relacionamento, que é a percepção do cliente. Nós comunicamos o tempo todo, como eu comentei há pouco, e no mercado, muitas vezes, a percepção vale muito mais do que a intenção. O que a gente pode tirar disso aí? Se pararmos para refletir e conversar um pouco a respeito disso aqui, dá para tirar N exemplos a respeito de intenção e percepção, intenção e entrega verdadeira. Então a gestão tem que determinar ou tem que providenciar que essa comunicação tenha coerência, posicionamento, tenha comunicação da marca, porque a marca tem que ficar registrada nos nossos clientes, ele tem que lembrar da nossa marca
e também no comportamento da equipe. Como eu falei, os funcionários, os colaboradores têm uma grande parcela de responsabilidade dentro dessa entrega. E nessa tela eu trouxe para vocês justamente a comunicação e posicionamento. Fiz uma provocação aqui sobre o que o empreendedor pensa e o que o cliente percebe. Então vamos lá. O empreendedor está pensando, eu atendo bem, porém lá no WhatsApp ele demora para atender. Eu estou dando o exemplo do WhatsApp. A gente pode também começar a explorar essa primeira linha aqui nossa. Eu atendo bem, mas lá no balcão o meu cliente está esperando e eu tenho 2, 3, às vezes 5 funcionários aqui de braço cruzado e não está atendendo o nosso cliente. Segunda linha ali, temos qualidade. O que o empreendedor está pensando que tem qualidade, que entrega qualidade. E aí depois falta padrão. Vamos pegar um exemplo de uma indústria pequena. Ele faz a embalagem de alguns produtos e eventualmente tem os produtos com defeito e ele envia esse produto com defeito para o seu distribuidor, para o seu cliente. Ou então uma pequena linha de produção de massas, de pizzas, e realmente falta padrão, cada uma tem um tamanho, cada uma tem uma quantidade diferente de ingredientes. Isso aí não é indicação e indicador de qualidade. Somos super profissionais e aí a empresa tem desorganização. O nosso preço é justo e aí o cliente realmente paga pouco, mas tem pouco valor percebido, baixo valor percebido. O empreendedor pensa que a equipe é boa, a nossa equipe é boa, e aí temos um atendimento frio, tanto pessoal quanto por telefone, às vezes até um atendimento que acaba se tornando quente, ao invés de frio, né? Um atendimento que gera atritos. E às vezes o empreendedor pensa, a nossa marca é forte, mas a comunicação dele está confusa. Dentro da cidade ele tem uma comunicação forte, faz bastante marketing, bastante propaganda em cima da sua marca, mas está totalmente confusa em relação a cores, em relação à estrutura, em relação ao objetivo. Não tem clareza no seu objetivo, eventualmente, da sua entrega. Agora, pessoal, eu falei com vocês a respeito de comunicação, falei sobre clientes, comunicação e clientes. Temos o I e o E ali embaixo, o cliente interno, cliente externo, e ali atrás nós temos a fórmula que eu prometi lá no início do nosso encontro. Essa fórmula mágica que eu vou dar a vocês. De repente, quando receberem esse segredo, vocês vão suspirar, ah, Rafael, é só isso? Pessoal, é só isso. Por experiência própria, afirmo, ouso afirmar a vocês que mais de 90% dos casos que eu vi a respeito de comunicação, a respeito de marketing, de posicionamento da empresa, foi dentro desse segredo que eu vou passar para vocês. E o segredo é colocar-se no lugar do cliente, colocar-se no lugar do próximo. Atenda o próximo como gostaria de ser atendido, receba o seu cliente como gostaria de ser recebido, preste o serviço, entregue os produtos da sua indústria ao cliente como gostaria de receber esses produtos, como gostaria de receber esses serviços. Se tiver consciência desse posicionamento, já é o suficiente para resolver mais de 90% dos problemas. Então vamos avançar aqui, que as empresas não crescem só com a motivação, né? Esse coloque-se no lugar do próximo, eu entendo como motivação, porque é algo muito simples e vocês vão conseguir aplicar na empresa de vocês com certeza e vai melhorar muito os resultados. Não apliquem só vocês, espalhem esse segredo para os colaboradores, para os funcionários, para os parceiros também, tá? Agora, voltando. Crescer na empresa exige método. E por isso nós
nós vamos entrar agora na metodologia RGB. Vou abordar ela rapidamente, para vocês entenderem como é que funciona, para entender se é aplicável ou como é aplicável ao negócio de vocês. Com certeza nós conseguimos atender empresas pequenas, empresas médias e grandes, indústrias, empresas de serviço, de produtos, comércio. Eu quero passar para vocês ali o significado de método. Depois vou falar sobre metodologia. Vocês podem chamar o nosso amigo Dr. Google ali e perguntar o que é método. Método, destaquei ali, é um caminho organizado, uma sequência de passos lógicos ou um conjunto de procedimentos planejados para alcançar um objetivo específico. Olha ali, método é um caminho organizado, passos lógicos, um checklist, ou um conjunto na verdade, um conjunto de procedimentos planejados para alcançar um objetivo específico. Já está falando de padrão de atendimento, de não esquecer de fazer algo para o seu cliente. Esse método serve para guiar as ações de forma estruturada, evitando improviso e garantindo que tarefas, estudos ou resoluções de problemas sejam executados com eficiência. E metodologia é o estudo ou o conjunto dos métodos. Métodos, técnicas, procedimentos utilizados para realizar uma atividade, alcançar um objetivo ou conduzir uma pesquisa. A metodologia define o caminho a ser seguido. Até parei um pouco aqui, deixei em silêncio, porque a metodologia define o caminho a ser seguido. Então, se vocês tiverem uma metodologia como a RGB, vocês vão ter o diagnóstico, vão entender o caminho a ser seguido para cada uma das esferas da sua empresa, financeira, marketing, RH e assim por diante. Operacional, logística. Então, vamos avançar aqui para vocês compreenderem um pouquinho melhor como é que é essa abordagem. Simplificando, a metodologia RGB é o método que vai levar as empresas do vermelho ao azul. Então, como eu falei, existe uma metodologia para cada uma das etapas da empresa, para cada uma das necessidades dos clientes. Se vocês querem fazer um tipo de validação, auditoria, querem fazer expansão, querem implementar LGPD no negócio, querem fazer algum tipo de recuperação judicial, ou eventualmente até uma falência, conduzir ela corretamente, querem abrir uma empresa e fazer um plano de negócio, ou querem fazer um plano de negócio já com a empresa aberta. Nunca é tarde para se organizar. Querem trabalhar com gestão de pessoas, querem precificar o negócio desse, ou ver o valuation do negócio de vocês. Temos metodologia voltada em todos esses sentidos. Tá? Como é que funciona a metodologia padrão básica da RGB Consultoria? Isso aí vocês podem fazer no negócio de vocês. Geralmente, alguns consultores que eu conheço não têm unanimidade nessa sequência de ações. Geralmente vejo alguns que trabalham com as finanças por último, como a última esfera das suas análises dos seus negócios. Mas a RGB trabalha na etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Essas etapas são bem definidas, porém na execução elas às vezes acabam conversando entre si. A primeira etapa é entender os nossos números. Então é a parte financeira, entender as finanças do negócio. Aqui existe um trabalho muito minucioso em cima de todos os números que a empresa tem e os números que ela não tem eventualmente, que nós vamos ajudar a criar. Segunda etapa é a etapa onde vamos entender do negócio. Coloquei aqui processos, pessoas, mercado, seria produtos, processos, pessoas também, mas existem várias outras abordagens necessárias dentro da segunda etapa, então é um pente fino da empresa dentro dos procedimentos, dentro do próprio negócio em si,
junto com as finanças. E, eventualmente, elas vão acabar conversando essas duas etapas, tá, pessoal? E a terceira etapa é o plano de ação, acompanhar os resultados, executar, melhoria contínua. Essa seria a nossa terceira etapa. Então, etapa 1, 2, 3 vai conseguir resolver os problemas da sua empresa. Foi da necessidade prática do mercado que nasceu essa metodologia RGB. Como eu falei, foi adaptada a metodologia, surgiu uma necessidade própria da RGB de tratar primeiro as finanças dentro das consultorias. Entende-se que essa parte deve ser abordada primeiro, e além disso, toda a necessidade prática do mercado foi aprimorando os passos. Como eu falei, a ciência não é algo exato quando ela ainda abre oportunidades de estudo, então às vezes não está feio nós entendermos que é necessário também nós fazermos uma autoanálise da própria metodologia e aprimorar ela. Isso vai melhorar a entrega para os próprios clientes que recebem essa metodologia. E agora, muito se ouve, especialmente que assiste Shark Tank, programas de negócios, break-even point, ponto crítico, ponto de ruptura, são sinônimos ali para o nosso ponto de equilíbrio. Como eu falei, nós temos uma ferramenta que permite encontrar esse ponto de equilíbrio para quem está abrindo um novo negócio, ou até mesmo para quem já tem o seu negócio, para quem tem uma ferramenta própria, para quem anota no papel. Essa ferramenta é em Excel, mas ela já é possível ser utilizada, ser chamada de ferramenta e não de planilha, de tal a complexidade dela e tantas informações e dados que ela pode nos entregar. Antes disso, eu quero comentar que tem empresa faturando 100 mil e perdendo dinheiro. Essa aqui é uma frase que eu coloquei, geralmente eu provoco o pessoal, e não é só 100 mil, né? Tem empresa faturando 200, 300, 500 mil reais e perdendo dinheiro. E também eu quero destacar que não é lucro, faturamento não é lucro. Então essas empresas eventualmente estão faturando 100 mil ou até faturando menos também, mas estão perdendo dinheiro. Às vezes o empresário olha, esse mês eu faturei 50 mil, e aí, dado o ramo de negócio dele, dado o contexto dele, onde ele vive, onde está o negócio dele, ele entende que está ganhando muito dinheiro, mas quando vê, pode estar tendo algum tipo de perda. Faturamento não é lucro, pessoal. E às vezes o prejuízo ou o resultado negativo não quer dizer que está sendo dado prejuízo também. Então existem muitas nuances que a gente acaba abordando durante as consultorias. Então, nós falamos nos nossos encontros e é importante a gente abordar o ponto de equilíbrio financeiro. O ponto de equilíbrio financeiro vai nos ajudar a pagar as contas. Vocês vão visualizar isso daqui a pouquinho numa imagem que vai aparecer nessa tela. Nós temos o ponto de equilíbrio contábil. Pessoal, falando em contábil, se tivermos contadores aqui em volta, comentem comigo ali, ou me abordem diretamente, ou podem interromper e colocar sua opinião própria de vez aqui. Aqui nós não temos papas na língua, a gente pode ficar à vontade para conversar sobre qualquer tipo de assunto. Essa classificação foi feita pela RGB, ponto de equilíbrio financeiro, para pagar as contas. Ponto de equilíbrio contábil é pagar as contas mais depreciação de equipamentos. Isso aí, os contadores, às vezes, eles preferem ter uma abordagem mais técnica. Essa abordagem criada foi para facilitar os pequenos, médios, até grandes empreendedores, para entenderem de forma um pouco mais lúdica e fácil e direta o que são cada um desses pontos de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio econômico é o que paga nossas contas, o que tira a depreciação, também o pagamento de juros, olha os contadores ali que vão me puxar a orelha que eu não falei dos juros, e o retorno esperado dos investimentos em si.
que vocês estão vendo agora na tela ali do lado é uma das telas do nosso sistema de gestão, de análise de negócio, de análise financeira. Esse sistema ali nós temos um vídeo próprio que esmiuça ele do início ao fim, cada uma das funcionalidades dele. Ele é excelente para comércio, excelente para indústria, para quem está querendo criar fichas técnicas, é possível dentro desse sistema. Essa planilha, eu chamo de sistema, mas na verdade é uma planilha, ela é vendida e nós temos o vídeo dela passo a passo, como é o funcionamento dela. Ela é excelente para os empreendedores e garanto que entrega muito resultado. Nos nossos clientes ali da consultoria, essa ferramenta ela é entregue gratuitamente, caso ele não tenha um sistema próprio de gestão, um ERP que ele prefira, mas é colocado à disposição dele. E para quem acompanha ali, está acompanhando esse nosso vídeo aqui no YouTube por tempo limitado, vai ter a entrega de um cupom, onde vai ganhar um desconto considerável ali de 50% para conseguir fazer o download da planilha. E para quem participa ali dos nossos encontros pessoais, recebem também o cupom de desconto para poder baixar ela com desconto. E geralmente a gente tem o hábito ali de sortear para pelo menos fazer uma entrega para pelo menos um dos empreendedores. Geralmente não é sorteio, eu falei a palavra sortear, mas geralmente nós conseguimos beneficiar algum empreendedor que perfaz ali, a gente faz geralmente provocações para participar, e o empreendedor que participar, ele acaba recebendo essa planilha gratuitamente. Aqui ainda a tela daquela planilha do nosso sistema, mostrando alguns números e um resumo ali. Custos e despesas fixas desembolsáveis é o nosso ponto de equilíbrio financeiro, que é a sobrevivência operacional da empresa. Sobrevivência operacional, olha o que eu coloquei aqui, sobrevivência. Porque o que acontece? Às vezes o empreendedor acha que está tendo lucro, estou tendo lucro, e está pagando todas as contas e sobrando dinheiro todos os meses. Se ele é organizado, ele está fazendo uma reserva financeira dentro do seu banco, mas ele tem uma máquina que custa um valor elevado, tanto de manutenção quanto para reposição dessa máquina. E ele não está ponderando o custo dessa máquina. E aí, em algum determinado momento, essa máquina precisa de uma manutenção, ou ela quebra, ou ela se entrega, termina, não tem mais como utilizar ela estraga de vez, não tem mais a garantia, o seguro que tenha sido feito para ela, e aí ele tem que repor essa máquina. Então, a sobrevivência operacional não contabiliza esse fato, essa possibilidade. Já nos custos e despesas fixas totais, que é o nosso segundo ali, ponto de equilíbrio contábil, ele tem a sustentação real do negócio. E aí, por último, o ponto de equilíbrio econômico. É o resultado esperado do investimento. Não quer dizer que o negócio que esteja dando lucro, ele esteja valendo a pena. Eventualmente o teu negócio vale 100, 200, 500, 600 mil reais e eventualmente pode valer mais a pena manter esse capital aplicado do que correr o risco de um negócio, da abertura de um negócio em si. Ou às vezes realmente ele está pagando mais, mas não o suficiente o empresário, o empreendedor ou o investidor parceiro esteja disposto a ter. Então, essa planilha nos permite colocar o lucro desejado tanto em valor fixo mensal quanto em percentual. Avançando aqui, ainda para encerrar ali o ponto de equilíbrio, eu trago mais algumas telas da nossa ferramenta, mostrando as despesas fixas, as variáveis, os custos de operação, isso aí tudo é explorado durante as consultorias, isso tudo tem que ser explorado na empresa de vocês. Vocês têm que ter esses números ou na ponta da língua, ou na ponta do telefone, na ponta do laptop, do computador de vocês. Aqui mais uma tela ali mostrando alguns resultados, números
como é que isso é apresentado ao cliente ou como é que vocês conseguem ver a partir da planilha esses resultados. Então, como eu falei, ponto de equilíbrio econômico não é só lucro desejado, ele também representa o custo de oportunidade, representa o retorno esperado, representa a meta mínima do investidor, que falei há pouco, e a remuneração do capital investido. Resumindo aqui, meus amigos, sobreviver não significa lucrar. E lucrar nem sempre significa que vale a pena continuar. Esses números vocês têm que ter em mente e a empresa de vocês tem que monitorar isso constantemente, seja mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente. Fecha o balanço e vê, vale a pena ou vale a pena vender ou investir em outro negócio, ou às vezes expandir, que com uma estrutura só, os custos fixos e operacionais eles baixam e 2 unidades às vezes acabam se perfazendo e trazendo um lucro bem maior. Continuando aqui, lucrar nem sempre significa que a empresa está atingindo todo o seu potencial. Às vezes a empresa está no verde, ela está no verde e tem potencial de ir para o azul. Aqui é o momento onde nós nos encontramos e começamos a explorar alguns cases, histórias. Como eu falei, por questão de sigilo, por questão de compliance, a gente não coloca os nomes das empresas, mas acaba explorando ali alguns ramos já atendidos, como hamburgueria, papelaria, clínica estética, quadra de futebol society, lotérica, ótica, bancos, pizzarias, empresas de recuperação de crédito, empresas de biodigestores, escolas de informática, gráficas, tem vários outros ramos ali que não estão nessa tela aqui, que a gente costuma provocar a nossa audiência, provocar o público presente do que essas empresas têm em comum, o que podem ter de pontos positivos, pontos negativos. Aqui é o momento onde o empresário vai falar, ele vai levantar a mão, eu quero me falar um pouquinho do meu negócio, quero trocar uma ideia contigo, quero conversar com os meus pares aqui para ver se achamos uma solução, às vezes quando ele tem algum problema. Então aqui é o momento de conexão entre as pessoas, onde alguém presente vai demonstrar um case próprio, onde às vezes podemos até juntos achar a resolução para alguma questão importante que ele esteja enfrentando, algum desafio que esteja enfrentando no momento em seu negócio. Então, pessoal, organizem o seu negócio. A gente quer sempre aumentar as vendas, a gente quer sempre reduzir os gastos, a gente quer criar uma reserva na nossa empresa, nós queremos expandir. Isso aí tem que virar um ciclo virtuoso na nossa empresa. Querer aumentar vendas, reduzir gastos, criar reserva, expandir, aumentar vendas e repetindo isso no nosso negócio, sempre revendo, sempre aprimorando, sempre buscando o melhor. E aqui são outros, coloquei outros ali, caso tenhamos outros objetivos. Além da expansão, de repente eu quero transformar de repente o meu negócio em algo mais social ou qualquer outro objetivo. Então, as metas são muito importantes para desenvolver os seus negócios. Definir uma meta mensal de lucro e reserva que tem ali em cima é algo importante para o negócio, porque tivemos pandemia, enchentes e uma série de outros eventos que vieram aqui mais do que comprovar que o inesperado pode vir. Pequenas ações geram grandes resultados, meus amigos. A gente está quase acabando aqui o nosso encontro. Eu quis dizer que pequenas ações geram grandes resultados. Aqui o encerramento é um momento de reflexão, onde todos nós vamos nos unir e conversar a respeito de tudo que foi falado aqui durante
nosso encontro, e aí eu termino comentando que o vermelho, quando a empresa está em sinal de alerta ou passou do sinal de alerta e já está pegando fogo, não é algo definitivo. O estágio vermelho das empresas não é definitivo. Ele pode avançar para o verde, pode avançar direto para o azul, pode subir essa escada do vermelho, do verde e azul. Muitas empresas não precisam de milagre. Quando está muito deficitária a empresa, como já está deixada de lado há muito tempo para ser solucionados os problemas, eventualmente pode acontecer da gente ter que encaminhar para o caminho menos pior. Mas geralmente as empresas não precisam de milagre, elas precisam de direção. Já é a terceira ou quarta vez que eu falo sobre direção com vocês aqui no nosso encontro. E toda empresa pode evoluir quando o empresário decide enxergar o negócio de forma estratégica e fazer o que precisa ser feito. Lembra lá no início, o E pontinhos, que aí é a ação, a atitude do empresário, do empreendedor. Então encerramos por aqui. Agradeço muito a vocês, que temos um QR Code que vocês podem entrar em contato direto comigo, visitar meu site. Aqui está o site www.rgbconsultoria.org, telefone é 549 9933 6942, e-mail rgbrown@gmail.com. Muito obrigado, atenção de todos. RGB Consultoria, a sua empresa do vermelho ao azul.